time que tem métricas, ele ganha, é como se fosse um superpoder, eu brinco, né? Consegue ter uma visão muito boa de tudo que está acontecendo ali, e a partir desta visão, tomar ações antes. Ele consegue trabalhar com tudo isso antes que isso vire um problema maior, antes que isso vire uma bronca, uma reclamação de uma outra área ou de um determinado cliente. Eu posso estar olhando e entendendo que a qualidade está piorando, eu estou tendo mais retrabalho, que ações eu posso tomar aqui para evitar que isso vire um problema maior. Um time que tem métricas na mão, é um time que consegue reagir a tempo, é um time que consegue virar o jogo a seu favor. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda à série Descomplicando o Business Agility. Aqui eu vou falar, refletir, mostrar como agilistas podem se tornar líderes estratégicos através da agilidade nos negócios. Eu sou Leandro Garcia, especialista em Business Agility, e o tema de hoje é como as métricas facilitam a vida do agilista. As métricas são indicadores que norteiam o desenvolvimento do negócio. As métricas são uma ferramenta agnóstica, independente do método, do framework que você está usando, independente de como é a cultura da sua empresa, as métricas são uma ferramenta maravilhosa que vão te ajudar muito, vão te dar muito apoio no dia a dia para que você consiga demonstrar os resultados de todo o trabalho que está sendo feito, os lugares aonde você pode propor melhorias, e tudo isso baseado em fatos e dados. As métricas, elas podem ser métricas de negócio, estamos falando de Business Agility, né? Então, métricas de negócio, elas vêm naturalmente ali, mas existem uma série de outras métricas que a gente pode trazer que vão nos apoiar na nossa evolução. Métricas de eficiência. Sim, eficiência é importante dentro da agilidade. As métricas de eficiência nos ajudam a entender quão rápido o nosso time está entregando, e isso é relevante para que o aprendizado, para a gente entender qual é a velocidade que a gente pode aprender ali com uma hipótese. Poxa, eu tenho uma ideia, eu trabalho essa hipótese, coloco isso no ar, vou medir quais são os resultados que estão acontecendo com essa ideia, eu estou alcançando aquilo que eu queria, eu não estou alcançando aquilo que eu queria, quão rápido eu estou conseguindo fazer isso, métricas de eficiência, tem métricas de qualidade, quanto retrabalho eu tenho no meu time, se eu diminuo o retrabalho, eu vou ser capaz de aprender mais rápido, isso vai apoiar as métricas de eficiência, as métricas de negócio que a gente falou, métricas culturais, ou seja, as métricas são indicadores que são agnósticos a métodos e frameworks, podem ser usados em qualquer método, em qualquer framework, e vão ser muito úteis para que a gente possa provocar boas perguntas, a gente possa provocar boas conversas e que nos levem a alcançar os resultados desejados para o negócio. As métricas tradicionais que a gente costuma olhar são métricas de eficiência, métricas de qualidade, métricas de negócio, métricas culturais. E dentro de cada um desses macro conjuntos tem uma série de métricas que a gente pode usar. Então, métricas de negócio, quanto que eu estou vendendo, né? Métricas de qualidade, qual é a quantidade de retrabalho que eu tenho? Métricas de eficiência, qual é o tempo que eu demoro para desenvolver, para entregar, para resolver um determinado item de trabalho? Métricas culturais, qual é a quantidade de turnover que eu tenho na minha empresa? Existem vários tipos de métrica e elas nos ajudam a ter um entendimento a respeito de coisas diferentes e elas nos apoiam, portanto, em momentos diferentes. Isso não tira a importância de uma ou de outra. O fato é que a gente precisa ter mais de uma métrica. Ao mesmo tempo, não faz sentido ter 1 bilhão de métricas, né? Aquele dashboard lindo e maravilhoso que ninguém sabe responder para que serve aquela métrica. As métricas, elas existem, estão ali para apoiar uma determinada conversa.
o que eu estou tentando resolver com essa métrica? Essa pergunta ela é muito importante. A partir da resposta dessa pergunta, fica fácil entender qual é o tipo de métrica que eu preciso e buscar essa métrica, colocar esses dados aí, né? Começar a capturar esses dados, transformar isso posteriormente ali num gráfico, tornar isso visual de alguma forma e chegar onde interessa, que é a conversa que a gente pode ter olhando para esse denominador comum que nasceu para tentar responder uma pergunta. E em cima dessa resposta, né, que vai estar ali, visual, num gráfico, num dashboard, trazer novas hipóteses, trazer novas discussões que nos ajudem a alcançar o que precisa ser feito para que o trabalho alcance o objetivo final. Uma coisa muito comum a gente ouve por aí a pessoa falando de métricas e depois vem alguém e fala de métricas ágeis. Eu acredito que existem métricas, se muito métricas em um contexto ágil, né? As métricas elas não são ágeis ou menos ágeis, elas são métricas. Faz muito sentido a gente falar de métricas em contexto ágil, talvez, mas não métricas ágeis. As métricas, elas não existe uma métrica que é mais ágil que a outra, né? Nem no sentido do ágil de adaptação, nem no sentido de ser mais rápida. Que seria o caso mais errado, né? O ágil não tem a ver com velocidade, mas ainda tem essa confusão ainda. As métricas, portanto, elas são agnósticas, né? Elas podem ser usadas, lead time é usado, é uma métrica muito comum, é uma métrica que é usada no chão de fábrica há anos, e é uma métrica que a gente pode usar no trabalho de conhecimento também. Então, qual é o contexto que eu estou aplicando isso? Né? Que pergunta eu estou tentando responder com isso? Quais hipóteses estão emergindo dali? Isso é muito mais relevante do que entender se aquilo é ou não é uma métrica ágil. Tem alguns casos muito comuns onde as métricas ajudam o agilista demais no dia a dia. Uma métrica que eu acho que é bastante simples e que faz muita diferença dentro dos times que estão trabalhando, estão ali no trabalho do conhecimento, e aí, seja trabalho de conhecimento, marketing, é uma agência de publicidade, é o jurídico, é um escritório jurídico ali que está trabalhando ali com processos trabalhistas, é um time de desenvolvimento de software, o RH, seleção de candidatos, o IP-Aging é uma métrica, por exemplo, que pode ser usada em todos esses casos. Ela é uma métrica que nos conta há quanto tempo aquele item está em andamento, há quanto tempo estamos trabalhando naquele item. E ao observar os itens que estão há mais tempo ali em desenvolvimento, é possível fazer boas perguntas a respeito disso, como, por exemplo, o que está fazendo esse item demorar mais? Por que esse item não está andando na velocidade dos demais itens? O que a gente pode fazer para mudar esse cenário? Então, no escritório jurídico ali, você vai observar que, de repente, tem um item ali que está se destacando mais, porque está faltando alguma informação e o cliente não trouxe. Que ação a gente pode tomar? Vamos ligar para esse cliente, de repente vamos mandar lá um motoboy recolher o documento que está faltando. Num time de RH, está demorando muito ali para o gestor conseguir agenda com o gestor para fazer entrevista com algum candidato. Então, o IP-Aging, ele nos ajuda a entender esses itens que estão demorando mais, os itens que estão demorando menos, e com o apoio de outras métricas, entender se a gente está ou não estourando ali o lugar que a gente deve estar focado, como, por exemplo, o percentil 85, que vai nos dizer 85% das vezes a entrevista de candidato demora X dias. Então, se eu tenho alguma coisa chegando perto desse percentil 85, eu tenho que tomar uma ação, né? O IPA vai nos ajudar a entender isso. Eu tenho que tomar uma ação diferente. Por algum motivo, aquele processo foi desenhado, mas naquele lugar, naquele item, ele não está acontecendo na velocidade que a gente espera. Então, como é que eu posso agir aqui para resolver esta dor? O IP-Aging, percentil 85, tem uma série de métricas aí que vão poder nos apoiar
a resolver problemas para que a gente possa entregar o resultado que o negócio precisa. Eu me recordo de um momento que eu assumi um time de desenvolvimento de software, e uma das dores que era reportado era o tempo que esse time demorava para entregar o que estava sendo feito. E aí, uma das primeiras ações que eu tomei foi trazer métrica para esses times, foi entender como é que esses tempos estavam funcionando. Então, entender ali dentro das fases todas ali, quanto tempo a gente levava para cada uma das fases, para entender aonde eu poderia atuar que seria mais efetivo. Neste exemplo, neste momento, o que eu encontrei foi, existia todo um trabalho de desenvolvimento e em algum momento ali dentro, era costume dentro daquela empresa que aqueles itens prontos fossem para uma área de homologação, onde a área de negócio ela atuava ali para entender se estava tudo ok. E aí, com a aprovação da área de negócio, isso ia para a produção. Era assim que esse time funcionava naquele determinado momento. Tinha toda uma história do porquê isso era assim, e etc. Então, a gente começa, né, sempre baseado no que está lá, e a gente vai otimizando, vai removendo crenças que não são verídicas, a gente vai ajustando as coisas. Quando eu trouxe as métricas, eu entendi que o time de desenvolvimento gastava 1/3 do tempo para colocar em homologação, e o processo de homologação e depois colocar aquelas alterações em produção eram 2/3 do tempo. Então, o problema não estava no tempo que o time demorava para desenvolver, mas estava principalmente nas regras que tinham para colocar os itens em produção. Tinha alguns momentos que você poderia colocar isso, e a homologação por parte da área de negócio. Ali que existiam grandes problemas. As métricas não servem para a gente apontar dedo, então, esse tipo de situação precisa tomar muito cuidado para trazer esse tipo de situação para a mesa. Mas conversando, mostrando aonde é que está, onde as coisas estavam acontecendo, tentando entender o que a gente podia fazer, a gente percebeu que as áreas de negócio elas também eram demandadas de uma série de coisas e elas demoravam um tempo ali homologando e nem sempre elas tinham esse tempo no momento que a gente disponibilizava o código para ser analisado. Então, a gente começou a entender com eles coisas que passavam sempre, que não eram tão críticas, e esse tipo de item a gente só passava pelo teste de desenvolvimento e não precisava mais homologar, a gente podia colocar em produção. Coisas que eram de maior risco para o negócio, a gente começou a acertar com a área de negócio, alguns momentos ali que eles iam parar e iam dar foco naquilo. Alguns desenvolvedores começaram a apoiar o time de homologação, essas pessoas da área de negócio que estavam atuando ali na homologação, não eram um time, né, eram pessoas que eram deslocadas para isso, elas começaram a apoiar essas pessoas para ajudar na questão do ambiente e tudo mais de teste. Com isso, a gente conseguiu reduzir muito esse tempo pós-desenvolvimento. A gente aproximou os desenvolvedores da área de negócio, eles começaram a ter um entendimento melhor de negócio, e isso trouxe um ganho. A gente começou a colocar as coisas em produção mais rápido. Então, esse é um exemplo que eu vivi dentre de vários, mas que eu quis trazer aqui um exemplo bacana de como é que a gente pode atuar com métricas e ter um bom resultado. As métricas não são uma opção. Se você quer ser um líder estratégico, se você quer ocupar um cargo de liderança, as métricas são ferramentas muito importantes para o seu dia a dia. Você precisa ter tempo para olhar para as métricas, você precisa ter tempo para pensar, observar as métricas, você precisa ter tempo para discutir a respeito das métricas. As métricas vão ajudar a responder muita coisa, vão te ajudar a entender muito sobre o que você pode fazer. As métricas, elas podem te ajudar a entender, por exemplo, quanto que a gente vendeu de um determinado produto ou serviço novo que a gente está disponibilizando e se a gente está alcançando o objetivo que a gente precisa. As métricas, elas vão nos ajudar a entender o tempo em que a gente entregou, a gente executou uma determinada tarefa e o SLA, por exemplo, o que era esperado. As métricas vão ajudar a definir o SLA. Quantas vezes eu já não vi SLA que era
era, vou colocar aqui, empurrado pelo cliente e o comercial colocou isso dentro de contrato, por mais estranho que pareça, já vi isso. Se a gente não entende qual é o tempo nosso para executar um determinado tipo de tarefa, como é que a gente consegue discutir o SLA que está sendo criado ali junto do cliente? Então, as métricas, elas estão ali para nos apoiar nesses diversos lugares, as métricas para nos ajudar a entender tudo isso e, a partir desse entendimento, ter boas conversas, fazer para que a gente consiga fazer com que os objetivos de negócio sejam alcançados. Existem métricas que podem ser usadas em diversos lugares, elas podem ser usadas sempre, né? São métricas que a gente, independente de onde a gente está trabalhando, a gente pode estar usando. Por exemplo, entender quão estável é o nosso sistema de trabalho, independente se você trabalha com RH, com jurídico, né? Quando a gente fala de previsibilidade, ter previsibilidade é uma coisa muito importante, independente do seu negócio, do seu modelo de negócio. As métricas podem ajudar a entender o tempo que você demora para fazer uma entrega, a ajudar a trabalhar a questão de previsibilidade. E aí sim, agilista, é importante ter previsibilidade. É importante ter ali, saber responder quanto tempo a gente acredita que a gente vai demorar para entregar um determinado item. Responder a esse tipo de pergunta ajuda o negócio a tomar melhores decisões. Se a gente tem que entregar alguma coisa até a data de um determinado evento grande que a empresa vai participar, que ela vai investir muita coisa ali no stand dela, olhar para métricas ali que vão nos ajudar a entender quanto tempo eu demoro para entregar um determinado item, até para que eu possa fatiar esse item e desenvolver mais ou menos coisas para que a gente consiga ter algo viável ali, minimamente viável para apresentar nesse stand, é muito importante para o negócio. Então, algumas métricas são um pouco universais, né? E previsibilidade, por exemplo, tempo de entrega, são métricas que, independente do negócio que você está, é importante para a área de negócio entender. E você pode ajudar a área de negócio com essas métricas que são... É possível ter essas métricas, é possível ter esse entendimento com métricas de fluxo, por exemplo, olhando para a eficiência do time. Um time que tem métricas na mão é um time que ganha capacidade de reagir antes. Whip aging, se eu sei que um item está demorando mais do que o comum, eu posso tomar uma ação em relação àquilo, eu não preciso esperar aquilo explodir, eu não preciso esperar vir reclamação. O time que tem métricas, ele ganha, é como se fosse um superpoder, eu brinco, né? Ele consegue entender tudo que está acontecendo ali, ele consegue ter, melhor dizendo, né? Ele consegue ter uma visão muito boa de tudo que está acontecendo ali, e, a partir desta visão, tomar ações antes. Ele consegue trabalhar com tudo isso antes que isso vire um problema maior, antes que isso vire uma bronca, uma reclamação de uma outra área ou de um determinado cliente. Eu posso estar olhando e entendendo que a qualidade está piorando, eu estou tendo mais retrabalho, que ações eu posso tomar aqui para evitar que isso vire um problema maior. Um time que tem métricas na mão é um time que consegue reagir a tempo, é um time que consegue virar o jogo a seu favor. Um time que não tem métricas é um time que está jogando no escuro. Ele está jogando no escuro, vendado, e ele vai tropeçar, ele vai cair, ele não vai nem entender o porquê que aquilo aconteceu. Então, é muito relevante ter métricas. Uma boa liderança ajuda o time a ter métricas. Uma boa liderança ajuda o time a fazer boas perguntas a respeito daquelas métricas. Isso é muito importante para que o time consiga crescer. Você quer ser um líder estratégico, você precisa trabalhar com métricas, você precisa ajudar o time a se adaptar e a resolver problemas antes que eles escalem. E as métricas são uma ótima ferramenta para que você alcance esse objetivo. Agora, você deve estar se perguntando como é que eu começo. Métricas são maravilhosas, mas como é que eu começo a trabalhar com métricas?
Primeiro, que pergunta você quer responder? Eu acho que esse é o lugar que tem que começar. O que eu preciso responder? O que eu estou entendendo aqui, junto do meu time, junto do meu líder, junto dos meus colegas? Quais são as dores que eu estou entendendo? Dentro do propósito que esse sistema de trabalho tem, qual é o propósito desse sistema? O que esse sistema precisa entregar? São candidatos para a empresa, né? Para contratação, são contratos, é uma campanha de marketing. A partir do momento que você começa a entender os propósitos daquele time, você começa a entender também quais métricas são relevantes para trazer para o meu negócio. Então, a gente começa sempre com boas perguntas, né? O que eu estou tentando entender aqui com essa métrica? A partir do momento que eu entendi isso, eu preciso definir o processo pelo qual eu vou conseguir coletar esses dados. Então, aí, como é que eu vou coletar esses dados? Aonde que eu vou buscar essas informações? Né? E, dali, eu preciso estabelecer responsabilidades de quem é a responsabilidade de coleta desses dados. Então, é importante isso, é de um determinado sistema. A gente vai coletar algumas métricas na mão, isso vai ser exportado, como é que isso vai ser feito? Né? Então, tem que entender isso tudo. Depois, a gente precisa consolidar esses dados. Hoje em dia, existem uma série de ferramentas para se consolidar os dados, algumas ferramentas pagas, algumas ferramentas bem caras, mas a gente também tem planilha, e planilha é um bom lugar para se começar muitas vezes. A partir do momento que você começa a mostrar o resultado que aquilo está trazendo, aí sim, né, precisando de partir para um outro nível de maturidade, ter acesso a outras métricas que são mais difíceis de calcular, aí você vai olhar para um sistema pago, mas você pode começar ali para uma planilha. Então, de quem que é a responsabilidade de obter esses dados e de consolidar esses dados, por exemplo, numa planilha, né? Vou gastar meia hora por semana ali consolidando esses dados, faz muita diferença esses 30 minutos. Investir nesses 30 minutos vai fazer muita diferença. A partir daí, eu vou definir gráficos relatórios, vou desenhar um dashboard, vou alinhar como é que isso vai ser visualmente. Gráficos diferentes, eles nos trazem. Dependendo do gráfico que você está usando, ele é melhor para um entendimento de informação, outros gráficos são melhores para outro entendimento de informação. Então, o que eu estou querendo entender ali? Então, a partir do momento que os dados estão coletados, estão consolidados, aí eu vou visualizar esses dados para que a gente chegue no que é mais relevante nesse processo todo, que é o bate-papo de todos ali, olhando para o mesmo norte, olhando para a mesma coisa, que é aquela planilha, que é aquele dashboard, que é aquele sistema de métricas que a gente adquiriu, olhar para aquilo ali e, a partir daquilo ali, entender como é que a gente pode agir. Neste agir, nessa troca que vai existir, onde todos vão estar comentando ali as dores que estão sentindo, as hipóteses que elas têm. É a partir dessas conversas que a gente vai perceber que as pessoas vão se movimentando mais para lá, mais para cá, os resultados vão melhorando, e com resultados e com essas pessoas se movimentando, efetivamente a cultura vai se transformando, né? A cultura é reflexo dessa movimentação que vai vir dessas boas conversas. Então, está aí uma maneira resumida aí de como é que pode se trabalhar com métricas, como é que você pode começar a trabalhar com métricas. A pergunta que eu sempre ouço é como é que eu reporto métricas para o meu chefe? E talvez a primeira pergunta seja para o seu chefe o que ele gostaria de ver, que informação ele está sentindo falta. Provavelmente, uma que eu sempre ouço, né, é previsibilidade. Tempo de entrega, coisas do gênero, sempre vem à tona. Então, você pode ir sentar com ele e entender o que seria interessante de ser observado. E se ele não tiver uma resposta muito clara sobre isso, você olhar para o propósito do sistema. Qual é o propósito desse sistema de trabalho, desse serviço, desse time? A partir daí, tirar métricas que vão te ajudar a observar o que está acontecendo ali. Nunca para comparar times, nunca para apontar dedos, mas sim para ajudar a entender o que está acontecendo e onde é que a gente pode atuar para conseguir melhorias. E aí existem métricas de fluxo, existem métricas de qualidade que são muito comuns dependendo do tipo de trabalho que você está. Então,
se o seu chefe não tem ali uma ideia, uma solução ali do que ele gostaria de ter no relatório, você pode trazer essas sugestões para ele. E a partir do momento que você começar a mostrar isso para ele, algumas ele vai falar, nossa, que bacana isso aqui, outras ele vai falar, cara, isso aqui não me ajudou muito. Então, essa daqui você deixa ela de lado e enfatiza mais. Até porque você não precisa ter 1 milhão de métricas, começa com 1, 2 métricas, com 3 métricas, né? Se você vai olhar tempo de entrega, por exemplo, traz uma métrica de qualidade ali para contrapor. E se você melhora muito o tempo de entrega, pode ser que a qualidade fique ruim. Então, traga ali alguma coisa de contramedida. Mas se você já tem 2, 3 métricas que você está trazendo inicialmente, já está ótimo para você começar a conversar ali com a sua liderança, a mostrar o que está acontecendo, a trazer a percepção do time, a sua, para uma conversa baseada em fatos e dados. Então, comece perguntando para o seu chefe, dá uma olhada no que as pessoas estão usando de métricas ali naquele lugar e proponha também novos conhecimentos. Só evita ter aquele dashboard que tem 1 bilhão de números lá dentro e que não estão respondendo nenhuma pergunta efetiva, né? Surgem perguntas novas, a gente agrega alguma coisa no dashboard. Alguém tem uma ideia, a gente agrega uma coisa. De repente tem aquele dashboard enorme e não tem ninguém olhando para tudo aquilo, a gente não sabe nem para que alguns gráficos estão ali, o que eles estão nos ajudando no dia a dia. Eu, inclusive, quando encontro esses dashboards, eu costumo perguntar item a item ali, ó, o que problema você resolveu no último mês, no último trimestre com esta métrica. E a gente percebe que a maioria das métricas que estão ali não tem uma resposta. Então, a gente pode enxugar isso, né? Mostrar isso enxugado. Quanto mais alto for a liderança, menos tempo ele tem, ele precisa de informações mais consolidadas. A partir do momento que a gente começa a enxugar isso, e a gente traz isso numa apresentação, de repente, ou numa conversa, isso aqui está me ajudando a responder isso, 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 aquilo, e você observa o que ele está tentando entender, o que ele está tentando buscar ali também, você vai alinhando ali com ele o que é que precisa estar disponível. Pergunta para o seu chefe, né? É um bom lugar, é um bom começo. E perguntar para ele, chefe, aqui meu líder, né? Ou minha líder, né? O que é que você gostaria de ver? Eu separei aqui algumas informações que eu acho que são interessantes. Estou tentando responder estas perguntas aqui com estas informações. O que está faltando? Que pergunta você gostaria de ter aqui também respondido? Acho que esse é um bom lugar para você começar. Imagina um time de recrutamento e seleção. Imagina que a gente começa a colocar métricas nesse time. E a gente percebe ali, em determinado lugar, que existe algum gargalo ali. Por exemplo, é comum, quando a gente está falando de contratação de pessoas com desenvolvimento de software, a gente encontrar uma prova que precisa ser feita. E aí o time que vai receber essa pessoa tem um sênior que corrige essa prova. Você tem ali uma entrevista com o gestor, o diretor daquela área também. E muitas vezes essas pessoas estão numa jornada complicada, no momento de entrega, e elas estão com pouco tempo para fazer a entrevista, elas estão com pouco tempo para corrigir essa prova. A partir do momento que você tem ali vários times passando por isso, e você está recrutando pessoas ali, está colocando dentro desse sistema de trabalho, dentro desse serviço, que é o recrutamento e seleção ali, que é um serviço que passa por várias áreas da empresa. Se você entende isso, e você, por exemplo, começa a filtrar por verticais ou por gestores, e começa a entender qual gestor ou qual vertical está conseguindo entregar isso mais rápido, não para comparar. Você não pode comparar, porque são pessoas diferentes, com nível de maturidade diferente, fazendo coisas diferentes. Por mais que sejam desenvolvedores de software, tem muita coisa diferente. Mas entender, esse time aqui, ele é um pouco mais rápido na hora de fazer isso. Ele aplica, a prova é comum dentro da empresa inteira, e eu já peguei várias vezes que a prova não era comum, cada área determinava a sua prova. E aí algumas áreas criavam provas ali que eram mais, que demoravam mais para ser corrigidas. Então, quando a gente trouxe a prova de uma outra área e falou, olha, o que essa área está olhando, olha o tempo que eles demoram para corrigir isso daqui,
olha a prova que vocês estão rodando, olha o tempo que vocês demoram, você consegue começar a provocar novas conversas e as pessoas começam a perceber que tem outra maneira de agir ali, e neste lugar elas podem, elas começam a entender que elas podem se movimentar mais para cá, mais para lá, novas conversas vão emergir ali. Conversa sobre, por exemplo, essa prova está muito simples, essa prova está muito complexa, o que a gente pode fazer de meio termo? A gente pode contratar uma outra ferramenta externa aqui, que já vai trazer alguns exercícios corrigidos para a gente. Como é que a gente pode lidar? Existem maneiras diferentes de lidar. Quando você provoca esta conversa, e você usa as métricas para provocar essa conversa, você começa a ver as pessoas se movimentando de uma outra forma. Quando as pessoas começam a se movimentar de uma outra forma e os resultados começam a acontecer, a cultura começa a se transformar. A forma como as pessoas pensam começa a se transformar. E aí, neste lugar, você vai ter alcançado o seu objetivo, que era trazer resultados para o negócio. Quando estamos falando de business agility, ou seja, agilidade nos negócios, o negócio se adaptar para atender às necessidades ali do mercado, do cliente, as métricas são fundamentais. Baseado em dados e fatos é que a gente consegue fazer essa mudança toda, senão vira achismo. É baseado em dados e fatos que eu consigo trazer novas hipóteses para a mesa e pilotar essas novas hipóteses para ver se eu estou conseguindo alcançar aquilo que o negócio precisa. As métricas, elas fazem diferença porque elas colocam todo mundo olhando para o mesmo lugar. As pessoas vão olhar para uma mesma direção. A discussão pode ser até se esse número, se essa métrica seria ideal para isso, como é que isso foi coletado, são boas conversas também, mas a gente está olhando para o mesmo lugar ainda. E aí, quando a gente começa a olhar para o mesmo lugar, pessoas que estão ali, que têm perspectivas diferentes, porque são de áreas diferentes, porque têm um olhar para o negócio diferente, essas pessoas vão poder gerar uma conversa que é muito frutífera, é uma conversa que é muito boa para o negócio, em prol de um resultado que a gente precisa gerar. Precisa tomar um cuidado aí, porque as métricas também, elas moldam o comportamento. Então, tem que dosar. Tudo na vida, né? Tem que ter um equilíbrio ali. Então, você precisa trazer equilíbrios. Por exemplo, eficiência e qualidade. Se eu estou cobrando só eficiência e não estou olhando para a qualidade, com o passar do tempo, as pessoas vão entregar cada vez mais rápido e pode ser que a qualidade comece a cair. Você precisa ter métricas ali que são de contramedida. Premiar as pessoas em cima de algumas métricas pode te levar a esse problema que eu acabei de falar, de eficiência e qualidade. Então, as métricas, elas servem para que a gente gere boas conversas. A partir destas boas conversas, a gente consiga alcançar os resultados de negócio que você, como um líder estratégico, vai entregar para o seu negócio. Promova, através das métricas, boas conversas na direção do que o seu negócio precisa, atender o seu cliente, mas de uma forma que seja sustentável para o seu negócio, né? As métricas são muito relevantes e elas vão te ajudar muito se você começar com meia hora por semana, parar meia hora para analisar as métricas, você vai atingir os resultados do seu negócio com o passar do tempo. Às vezes é uma jornada, não é uma semana para outra, mas elas vão te ajudar muito a você a conseguir os resultados de negócio e ser entendido dentro da sua empresa como um líder estratégico, como alguém que faz diferença para o negócio. É muito comum, principalmente aqui, nós brasileiros, né, a ideia do fazejando, né? A gente vai fazendo e vai planejando ali e tudo mais, e muitas vezes algumas decisões são tomadas ali por alguma emoção, né? Com base em alguma emoção. E isso acaba me incomodando bastante. Eu acredito que é possível usar de ferramentas que são agnósticas a métodos e frameworks como métricas para que nós tenhamos decisões baseadas em fatos e dados, tudo isso com equilíbrio. Eu não vou criar um dashboard com 1 bilhão de metas, não vou também começar a controlar o beat
para entender o que é que está acontecendo. Não é nenhuma coisa nem outra, é um lugar no meio do caminho. Né? Qualquer um desses extremos me incomoda. Quando a gente está no meio do caminho, ou seja, a gente tem poucas métricas, métricas que a gente tem claro para que elas estão ali, métricas que respondem a boas perguntas. Quando eu tenho essas métricas e a partir dessas métricas eu gero boas conversas, neste lugar é um lugar que eu fico feliz, é um lugar que eu recomendo que você esteja. Não é ter métrica de tudo e começar a não usar boa parte daquilo que você está gerando e que está trazendo um esforço enorme para ser coletado e que no bolo de coisas que você colocou no dashboard ali pode estar até atrapalhando você olhar para o que precisa ser olhado, nem a ideia do fazejando e das decisões que são tomadas ali baseado só em emoção. Eu acho que tem que ter um lugar ali no meio onde eu vou ter poucas métricas, métricas que estão ali para responder uma pergunta clara e, através destas métricas, gerar boas conversas, gerar boas discussões. Essas discussões vão fazer diferença. Então, esse é o lugar que eu fico confortável. Esses dois extremos aqui me deixam desconfortáveis, bastante desconfortáveis. É claro que em alguns lugares coletar métrica é mais fácil, em outros coletar métrica é um pouco mais difícil. Então, por isso também você não precisa... Começa com uma, duas métricas, estabilizou isso, entendeu, as pessoas estão olhando para aquilo de uma maneira bacana, eu vou para 3, 4, 5, depende, só essas 5 já são suficientes, tá? Tenha claro, de novo, o que você está querendo responder com estas métricas e promova conversas em cima destas respostas. Estas conversas vão te levar a hipóteses que vão te ajudar a alcançar o objetivo que você precisa alcançar. É nesse lugar que você deve navegar. Quando você está aqui no fazejando, quando você está aqui tomando decisões baseadas só em sentimentos ali, em percepções, você não tem um norte que é comum. As pessoas variam de humor, as pessoas olham para as coisas numa perspectiva diferente. Então, se você não tem um norte comum que você está deixando ali na frente delas para uma boa conversa, você vai perceber coisas que são muito distintas ali, percepções muito distintas. A partir do momento que você está aqui no centro, você consegue organizar isso de uma outra forma. O outro extremo também é ruim. Por que o outro extremo também é ruim? Porque você tem coisa demais ali. E você começa a se perder no porquê que você está coletando aquelas informações. Começa a ficar trabalhoso coletar tudo aquilo. Começa a ficar trabalhoso analisar tudo aquilo, consolidar tudo aquilo. E aí as pessoas começam também a não ver resultado em cima daquilo. E elas começam a questionar se todo aquele trabalho, todo aquele esforço está fazendo sentido. Mesmo que você tenha automatizado ali um dashboard que tem 1 bilhão de coisas, é confuso, né? O que a gente tem que olhar aqui hoje, que conversas a gente tem que ter aqui hoje. Então, esses dois extremos, acho que eles tiram o foco da conversa que realmente precisa ter. Quando você tem poucas métricas ali, métricas que está claro para ti o porquê que você está trazendo ela ali, você tem ali, eu quero responder tal coisa com essa métrica, e você promove conversa a respeito dessa métrica, e você tira ações ali, você tira hipóteses ali que você pode rodar, e depois voltar para lá, depois de um determinado tempo, e olhar se aquilo refletiu da forma como você esperava que tivesse refletido, não piorou, mas sim melhorou, ou às vezes não sai do lugar, né? Era outra ação que você tinha que ter tomado. Isso faz diferença no empenho do time. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, meu time não gosta de métricas. É porque provavelmente eles não estão conectados com as métricas que você está trazendo. Não está respondendo as perguntas que eles valorizam ali. Você precisa mostrar que perguntas está tentando resolver e por que aquilo é importante para cada pessoa que está ali. E o fazejando vira uma coisa muito de opinião de cada um, e também perde o foco, né? Porque o chefe mandou, porque não é um lugar legal de estar também. A hora que a gente tem um norte, até dali você pode
com o passar do tempo, né, alinhado com o norte, com restrições habilitadoras ali, falar até de autonomia, né? O time conseguir trabalhar ali em prol de conseguir resolver aquelas coisas que estão sendo respondidas ali através daquelas métricas e alcançar novos resultados.